Olá, amigos e amigas do nosso canal Fé Sem Política, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um review de Bíblia e trazemos hoje esta Bíblia da editora Paulus, Bíblia Palavra Viva. Aqui nós temos uma capa dura, aqui o desenho de uma árvore, ó, que simboliza a árvore da vida, né? O próprio Cristo, Verbo encarnado, Palavra de Deus. Aqui nós temos, eu tenho aqui a pastoral aqui do lado, a editora pastoral, depois eu vou explicar por que eu estou com a Bíblia Nova Pastoral aqui do lado, tá? Aqui nós temos uma contracapa dura também, com desenho da árvore, Bíblia Palavra Viva. Aqui as notas editoriais, aqui as anotações da editora. Aqui os colaboradores, a maioria são exegetas italianos e espanhóis, tá? Tem outros também. A edição brasileira, quem que traduziu, estão aqui, né? Os paulinos e outros colaboradores. A introdução geral, né? Primeiro eu gostaria de falar algumas características desta Bíblia. Ela é muito bonita, tá, gente? Vocês já viram, né? Muito linda, ó. Muito bonita mesmo. O que é bonita? A diagramação, o trabalho de diagramação, a disposição do texto, as cores, né? Em vermelho, ó, intercalando com o preto. Uma das melhores em questão de diagramação, eu acho que é uma das melhores, na minha opinião, tá? Onde ficam as notas marginais, ó. Disposição das notas de rodapé, o tamanho da fonte. Dá uma sensação de unificação, uma sensação agradável, de organização, né? As folhas são finas, tá? Não muito finas, igual algumas versões, mas são finas. Mais ou menos parecido com a TEB, até um pouco melhorzinho do que a TEB, tá? A apresentação, as introduções e os comentários, vamos ver aqui no começo, as notas de rodapé vêm em duas colunas, como a gente viu aqui, né? As notas de rodapé em duas colunas e o texto sagrado numa coluna só, tá vendo? Isso é curioso. São raras Bíblias que trazem esse formato, faz o contrário, né? Texto sagrado em duas colunas e a nota de rodapé em uma coluna só, ou em duas também. Porém, o texto bíblico vem numa coluna só, como eu disse, para dar espaço às numerosas passagens, ó, e citações paralelas situadas nessa Bíblia aqui do lado, né? Um lugar ótimo, aliás, muito interessante, ó. Semelhante à Bíblia de Jerusalém, aqui tem bastante espaço para as notas, ó. É uma das Bíblias que tem mais citações. Eu acredito que até das Bíblias que eu vi, eu tenho bastante Bíblia católica, inclusive tem umas protestantes também, não tem tantas citações assim, viu? É a Bíblia que mais tem passagens paralelas, notas de referência, tá? Aqui nós temos a pastoral, né? Essa aqui, gente, essa Bíblia aqui, da editora Paulus, a tradução é a da Bíblia Pastoral. O texto sagrado é da Bíblia Nova Pastoral, tá bom? Só os comentários, as notas de rodapé, as introduções não são dessa Bíblia mesmo, tá? É uma obra lá dos italianos, dos espanhóis, de exegetas de outros países, né, da Europa, diferente aqui da Nova Bíblia Pastoral, que são autores, tradutores e comentaristas, na maioria brasileiros, tá bom? Ela seria uma pastoral, seria essa pastoral aqui, essa tradução, só que de estudo, tá bom? Com melhores introduções, notas, como eu já falei, porque a pastoral não é novidade para ninguém, ela peca na questão de comentários e exegese, né? Não é novidade para ninguém. Uma das Bíblias com mais citações, e voltando aqui, falando da tradução, a pastoral não é uma tradução do texto sagrado, isso não é uma tradução ruim, é uma tradução razoável, né?
Eu fico com a opinião, eu já falei aqui a opinião quando eu apresento as 10 Bíblias católicas, o primeiro vídeo que eu fiz sobre as Bíblias, eu já falei da minha opinião sobre a pastoral, que é a mesma do falecido Johann Konings, tá bom? Dos jesuítas lá, do jesuíta que traduziu e foi o coordenador da obra Bíblia CNBB, tá? Ele faz uma crítica lá pastoral, que é o que eu penso também, sempre pensei, concordo com ele. Então, para um resumo do projeto dessa Bíblia aqui, eu vou tirar a pastoral daqui. Para um resumo do projeto, eu vou deixar um link aí do padre, que é um dos coordenadores do projeto da própria Paulus, tá? Que eu acredito que é importante que se leia. Qual que é a intenção dessa Bíblia aqui, tá? Não dá para ficar repetindo aqui, tá bom? Algumas outras características, né? As marcações são em cores diferentes, né? A gente vê aqui que o Antigo Testamento, até aqui o último vermelhinho aqui, a última marcação aqui, é todo Antigo Testamento. E o Novo Testamento é um cinza, ó. Interessante, ó. É um cinza, tá bom? O tamanho da fonte, como eu disse, é bom. A nota de rodapé é pequena, como em outras Bíblias, né? Porém, dá para ler, tá? Não traduz aqui diferente. Qual que é a diferença da tradução aqui? É a tradução pastoral, só que a nova pastoral, ela traduz o nome de Deus, o tetragrama que a gente fala, por Javé. Agora, essa aqui, a palavra viva, não. Ela só traz o tetragrama, né? Yahweh, Yahvé, né? Ela não traduz nem Yahvé, nem Javé, nem Jeová, nem Yahweh. Ela coloca somente o tetragrama, tá bom? Nem Senhor também, nem Adonai. Algumas passagens vem Senhor, onde a pastoral traduz o tetragrama por Senhor, essa também traz Senhor. Mas na maioria onde é o tetragrama mesmo, é deixado o tetragrama, tá? A CNBB traz Senhor, né? A Jerusalém traz Yahweh. Já no Novo Testamento, essa Bíblia aqui, ela fica Senhor mesmo, né? Como está no texto grego original. Ora designando o Pai, o Filho ou o Espírito Santo também, às vezes é chamado de Kyrios no grego, né? De Senhor. Então, como a comunidade primitiva e os escritores sagrados do Novo Testamento utilizaram mais a Bíblia grega dos 70, né? Que traduz o tetragrama por Kyrios, Senhor por Kyrios. Então, essa Bíblia aqui segue também essa lógica aí da Bíblia 70, tá bom? Para designar Deus. Então, assim como a pastoral usa o tu para Deus e não o vós, né? Plural majestático, pastoral também faz isso. E para as pessoas usa o você, os vocês, tá? Igual, lógico, seguindo aqui a nova Bíblia pastoral, tá? O que mais que a gente pode dizer aqui? Vamos iniciar, então, a apresentação dela. Ó, que nós já falamos, né? Aqui tem uma introdução geral, é uma ótima introdução à Sagrada Escritura e ao seu estudo, que o padre vai falar nesse vídeo que eu vou postar o link aí, tá bom? Ele vai falar desses pontos aqui, examine as Escrituras, ler a Bíblia com a Bíblia, que é o projeto, a intenção dessa Bíblia aqui. O resgate da grande tradição, a experiência, a liturgia, a tradição oral, que vem antes da escrita, lógico. A história e geografia da salvação, tem que levar em conta todos esses pontos. A palavra para além da escritura, né, a tradição ante e pós, né, a escrita, os múltiplos significados da única palavra, o encontro com Deus para além do versículo, e aí entra a Lectio Divina, a chave das escrituras, a escrutácio da palavra, que é a Lectio Divina, né? Aqui faz uma ótima introdução, viu, gente? Essa aqui é uma das melhores introduções que eu já vi, sobre o estudo, a meditação, como pôr em prática a palavra, citando Orígenes, citando os santos padres Cassiano, São Clemente de Roma, Santo Agostinho, e aí cita vários padres da tradição da igreja, cita o Midrash, cita também, que é uma característica desta Bíblia, cita bastante os rabinos da época de Jesus,
anterior a Jesus, depois de Jesus, citam os rabinos, os estudiosos, né, judeus e os estudiosos cristãos, tá bom? Em especial os santos padres. Ó, Nicolau de Lira, tem muita citação aqui, tá? Muito interessante. Jerônimo e tantos outros. São João Crisóstomo e etc, tá? Aqui nós temos a abreviatura dos livros bíblicos. Aqui em ordem alfabética, os livros do Antigo Testamento e Novo Testamento. Aqui não está na ordem do cânon, né? Mas está na ordem alfabética, né? Segue, lógico, as Bíblias modernas com 7 livros deuterocanônicos, que essa Bíblia é de origem católica, lógico, né? Aqui estão os textos da tradição judaica que são citados nessa Bíblia, olha quanto, né? Aqui tem o primeiro livro de Enoque, texto litúrgico A da Gruta 1 de Qumran, o rótulo de Isaías de Qumran, Talmud, né? Os Targuns, né? As obras dos padres cristãos aqui, dos autores antigos, as citações, né? Aqui tem, ó, cita todas estas obras aqui dos padres apostólicos, apologéticos, né? Dos padres da igreja. Eu esperava mais citações, tá? Como a Bíblia de Navarra, por exemplo, né? A Bíblia de Navarra, ela não só põe lá a citação, por exemplo, isso é tirado aqui de Cassiano da Coleções. Essa Bíblia fica, no geral, mais nisso. Ele não põe textualmente, por exemplo, cita João Crisóstomo, mas está resumindo ali, não cita verbalmente muitas das vezes, tá? A Bíblia de Navarra faz muito isso. Ela cita mesmo, coloca lá as frases, as palavras dos padres. As abreviaturas comuns, a maioria das Bíblias, né? Pela ciência teológica. E aqui nós chegamos na introdução ao Pentateuco, aos primeiros 5 livros da Bíblia, né? Que é uma introdução sucinta, ó. Só isso aqui e isso aqui, que é a introdução geral aos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Então, a estrutura e os tópicos, que é interessante nessa Bíblia, escolhidos, né, nas introduções, que nós vamos aqui, ó, a introdução do Gênesis, por exemplo. Então, esses tópicos aqui em vermelho, ó, fazem jus ao projeto dessa Bíblia, que é de mostrar a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, todos os livros, as introduções de todos os livros vão ter os mesmos tópicos, tá bom? E com citações dos padres da igreja e da teologia patrística, tá? Então, no geral, vai dividir-se num resumo, primeiro é um resuminho, depois articulação e aspectos literários, depois a composição do texto, né? Depois, em seguida vem as linhas teológicas e a relação desse texto, né? Aqui do Antigo Testamento com referência ao Novo Testamento, por exemplo, os patriarcas no Novo Testamento. Então, uma referência que faz aqui qual o sentido dos patriarcas lá no Novo Testamento. Eles estão aqui em Gênesis, mas qual que é o sentido deles lá no Novo Testamento, onde eles são citados, como devem ser entendidos, como foi entendido pelos autores sagrados do Novo Testamento, pela igreja primitiva, pelos santos padres, tá bom? E lá no Novo Testamento vão ter esses mesmos pontos. Se a gente pegar aqui Mateus, ó, vamos lá, introdução de Mateus. Isso eu falo todos os livros, tá? Vão ter esses 5 tópicos. Um pequeno resumo, com o título ou não. Articulação e aspectos literários, tá vendo? Mesma coisa. Composição do texto, linhas teológicas, tá? A relação com o Antigo Testamento. Aqui no Novo Testamento, vai se referir ao Antigo. Então, o Antigo faz a referência ao Novo e o Novo faz a referência ao Antigo, tá bom? Todos os livros do Novo Testamento farão referência ao Antigo Testamento. Qual que é a base, qual que é o fundamento desse livro? Porque as únicas escrituras que os autores sagrados do Novo Testamento possuíam em mãos eram as escrituras do Antigo Testamento. A gente não pode esquecer isso, né? Tá bom? Então vamos voltar lá.
Então, das introduções que a gente teria que dizer seria isso, tá? Cada livro do Pentateuco, lógico, vai ter a sua introdução. O Gênesis aqui tem a sua introdução. O Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, tá? Cada livro vai ter a sua introdução. No texto não se indicam as notas. Eu achei falta disso, tá? Que nem a nota, a Tebe e a Jerusalém, por exemplo, tem lá. Se eu vou comentar Gênesis 1:1, aqui no final do versículo 1 deveria ter um asterístico, uma letra A, por exemplo, aqui seria a nota A. Só que aqui é a nota do capítulo 1, versículo 1. Só que aqui não tem nenhuma referência, então você não sabe exatamente. Aqui, ó, para ficar mais claro. Capítulo 1, versículo 10. Se você for lá no versículo 10, nada faz referência que vai ter uma nota sobre ele. Então, acho que isso faltou, né? Na Tebe, na Jerusalém, eu já falei, a nota vem em vermelho, isso que eu achei interessante. Ela vem aqui, ó, o título da nota, ou do tema da nota, em vermelho. Os capítulos e versículos vêm em preto normalmente, tá vendo? Essas notas aqui, gente, ó, nota sobre a criação. Vamos citar exemplos aqui. Nota sobre macho e fêmea para a Bíblia, para o Antigo e o Novo Testamento. Nota temática. Onde tem esse livrinho aqui, o desenho de um livrinho, é porque é uma nota temática sobre a criação, por exemplo. O capítulo 1, versículo 2 tem sobre o caos. O que é o caos? Tanto essas notas vão falar desse tema, criação, caos, macho e fêmea, descanso, trabalho, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tá? Um pouco como faz a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém faz muito isso, tem essas notas temáticas, né? Que são interessantes para a pregação, etc, né? Então, a depender do tema da nota, o conteúdo é muito bom, né? Como eu disse, para palestras, estudos, pregações. Eu digo isso porque não todas, né? A grande maioria, sim, são densas, são notas bem proveitosas, tá? E você tem que pegar a referência e ler também, porque aí você entende melhor o que a nota tá afirmando, tá? Essas notas temáticas, ó. Aqui não são notas temáticas, ó. Elas fazem referência a uma nota temática ou comenta alguma coisa, explica alguma coisa do referido versículo ou perícope, tá bom? As demais notas são mínimas, que nem eu falei, tá vendo? Os temas dos blocos não vêm enumerados, mas estão em caixa alta. Por exemplo, ó, tema do bloco, origens do mundo criado, tá vendo? Tá vendo que vem tudo em maiúscula? Se eu pegar aqui o capítulo 12, ó, do 1 ao 11, são as origens do mundo criado. O capítulo 12 já é o tema de outro bloco lá, tá em letra maiúscula. Abraão já é o ciclo de Abraão, que a gente chama, né? Abraão e sua descendência, tá bom? Assim termina o ciclo de Abraão, vai o ciclo de Isaac, depois o ciclo de Jacó, tá bom? Então vem em caixa alta o tema do bloco. Os temas gerais, a primeira narrativa da criação, o título, aliás, o título geral vem normal, né, só que em vermelho, e o subtítulo, que é o subtítulo da perícope ou da passagem, tá bom? Tudo isso aqui é a criação em 6 dias. Aí um novo subtítulo, o 7º dia. O título, segunda narração da criação, e o subtítulo, criação do homem, tá bom? Isso só para a gente entender como foi organizada essa Bíblia, tá? O título e o subtítulo são em letras normais em vermelho. Então, as passagens paralelas, como eu já falei, vem aqui, ficam aqui na marginal, né? À esquerda ou à direita, tá vendo? A página à esquerda fica à esquerda, a página à direita fica à direita. Do texto sagrado, né? Conforme a lauda. Então, tá vendo? Esquerda, esquerda, direita, direita. As notas são muito boas por temas, como eu já disse, né? São um resumo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ótimos para o estudo, tá bom? Então vamos aí pulando. Então terminou aqui o Pentateuco,
nós começamos os livros históricos, né? Após Deuteronômio, a gente começa os livros históricos. Assim como teve uma introdução, então, para os primeiros 5 livros, temos aqui também uma introdução aos livros históricos, que são, segundo essa Bíblia aqui, né, esses que estão enumerados aqui, ó. São 16 livros, ou 15, se a gente considerar Esdras e Neemias como um livro só, né? Então, são Juízes, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther e 1º e 2º Macabeus, tá bom? Obviamente que no meio estão os livros deuterocanônicos, né? Porque é uma edição católica. Todos terão as suas introduções próprias, todos esses livros aqui. Exceto os livros duplicados, tá bom? Que são os livros de Samuel, Reis, Crônicas e Macabeus. Perdão, Macabeus, os livros de Esdras e Neemias terão uma introdução conjunta, tá? Só que Macabeus vai ter introdução separada, tá? Cada livro dos Macabeus vai ter a sua introdução particular por causa da diferença de conteúdo deles, tá bom? Então, aí a mesma estrutura de introdução, como eu falei. Aqui tem, mais para frente aqui, vamos pulando os livros históricos, que eu já falei quais são. Aqui em Esther, olha que interessante, a gente tem duas versões. Nós temos o texto grego e nós temos o texto hebraico, tá? A pastoral, essa aqui traz a tradução pastoral, a nova pastoral, ela coloca o texto grego em itálico, no meio do texto hebraico, em letras normais, em fonte normal. Só que essa daqui preferiu, né? Os organizadores do projeto preferiram trazer o texto grego inteiro e depois o texto hebraico, tá bom? Só uma curiosidade aí. Terminados os textos históricos, aqui em 2ª Macabeus, ó, terminou 2ª Macabeus, que vem aqui separado tudo lá no livro histórico, diferente da Vulgata, né, e da versão dos originais do Padre Mato Soares. 1º e 2º Macabeus não vem no final do Novo Testamento, né? A Bíblia Tebe também traz mais lá para o final, entre os livros deuterocanônicos católicos, né? Romanos. Mas aqui traz mesmo lá no meio dos livros históricos, antes do início dos livros sapienciais ou da sabedoria de Israel. Então, a literatura sapiencial, vamos ver quais livros são, né? São Jó, começa aqui com Jó, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes ou Coelete, Cânticos, dos Cânticos, né? Sabedoria e Eclesiástico ou Sirasta, tá? Nós frisamos também aqui que cada escrito sagrado possui uma introdução. Então, cada livro desse vai ter uma introdução. Somente que a introdução do Salmo, gente, ela é uma introdução diferente, não segue aquelas 5 estruturas lá que eu falei, tá? Em razão da natureza do livro, né? Que na maioria são orações. Então, traz uma estrutura diferente. Oração e poesia, saltério, tá? A vida se torna oração, o saltério como livro cristão, como que a igreja sempre usou os salmos na sua oração, na sua liturgia, tá? Aqui já faz uma referência ao Novo Testamento. Isso aqui é semelhante a estrutura daquelas orações, daquelas introduções que eu falei. Aqui, no livro sapiencial do Eclesiástico, nós temos uma nota editorial importantíssima sobre a história da recepção, né, do Eclesiástico na Vetus Latina, na Vulgata, na Nova Vulgata, né, que é a que está em vigência hoje na Igreja Católica. Então, uma nota muito interessante aqui. Depois vem o prólogo normal do livro. Algumas Bíblias católicas trazem, outras não. Mas esse prólogo é importantíssimo, que faz a divisão tripartida dos escritos
judaicos, né, do Antigo Testamento, lei, profetas e outros livros ou outros escritos, né? Essa é até hoje adotada pelos judeus, né? Tradução judaica. Essa Bíblia, por que que ela vai usar bastante a Vulgata na tradução do Eclesiástico aqui, tá? É uma explicação, essa nota editorial. Bom, depois nós chegamos terminado o Sirácida, que nós chegamos à literatura profética, né? Por sua vez, também traz uma introdução geral da literatura profética, profeta e os livros proféticos, a vocação do profeta, a acusação, consolação, nova aliança. Antes, né? Uma introdução geral a todos os profetas, ou profetas posteriores, segundo a tradição judaica. Nós já conhecemos, né? Quem são os profetas? Só para lembrar, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e Daniel com as partes em grego deuterocanônicas, né? Os capítulos 3, 13 e 14 de Daniel. Depois nós temos Lamentações, Baruque, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá bom? Todos os profetas aqui. Terminado Malaquias, nós começamos o Novo Testamento aqui em cinza. Então, assim como não teve uma introdução geral ao Antigo Testamento como um todo, aqui também nós não temos uma introdução geral ao Novo Testamento como um todo. A gente já começa direto aqui uma introdução aos Evangelhos e Atos. Só que lembra que lá foram introduzidos os primeiros 5 livros do Antigo Testamento? Aqui vai também introduzir os primeiros 5 livros do Novo Testamento, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, com Atos dos Apóstolos, como se fosse um Pentateuco também do Novo Testamento. Aqui, terminada essa introdução ao Pentateuco do Novo Testamento, vamos dizer assim, isso aqui é uma coisa minha, eu estou falando, tá, gente? Aqui é o Evangelho segundo Mateus. A introdução segue aquela estrutura que eu já falei. Aqui nós começamos o livro de Mateus. Olha aqui o título do bloco. Filho de Davi, de Abraão e de Deus. Aqui o título, né, da perícope. As citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, aqui no texto sagrado, vêm destacadas em fontes itálicas, bem visíveis, aliás. Então, quando cita aqui o Antigo Testamento, olha aqui, ó. Para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Eis que a Virgem vai engravidar e dar à luz um filho, o chamarão com o nome de Emanuel. Está em itálico, olha. Olha como está bem visível no texto, ó. Aqui também em itálico. São citações do Antigo Testamento aqui no Novo Testamento. E assim acontece em todo o Novo Testamento, não só em Mateus. Tá bom? Mateus 6,12 traduz aqui como a pastoral, perdoai as nossas dívidas, que é o que está no original, né? Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Que a gente sabe, né? A pastoral traduz assim. A gente sabe que a dívida que a gente tem é o pecado, né? Então, perdoar os nossos irmãos, assim como Deus perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas. Daí a tradução ofensas também. Na Vulgata do Padre Matos também traz dívidas. Na CNBB, na edição das Paulinas, né, que eu não apresentei ainda, na de Jerusalém, assim como em todas as versões e traduções protestantes costumam trazer, assim como nós perdoamos aos que nos devem, nas nossas dívidas. Só uma curiosidade. Aqui em Lucas 2,36, nós temos um exemplo de nota temática muito interessante que fala sobre Ana, a profetisa Ana, que foi ver Jesus quando da apresentação e purificação de Nossa Senhora, né? É a primeira Bíblia que eu vejo fazer uma explanação tão longa assim de Ana, sobre Ana, quem é Ana, qual que é a relação de Ana da história dela com a história do Antigo Testamento. Interessantíssima essa nota aqui. Quando João, no capítulo 2, no versículo 1, fala do casamento também, espetacular essa nota, né? Só para citar algumas notas importantes dessa Bíblia aqui.
né? Essa nota aqui sobre o casamento, né? O matrimônio. Nota 2:1. Tá vendo? Muito boa essa nota. Aqui tem os escritos de São João. Aqui no Evangelho segundo João, o discípulo amado, né? Segundo a tradição, ele escreveu o 4º evangelho e as 3 cartas, né? 1ª, 2ª e 3ª João. São chamadas de cartas católicas, junto com Tiago, Pedro e Judas, né? Judas Tadeu. As cartas também terão cada qual seu comentário, como veremos, né? Então, só que aqui fala da literatura joanina, né? Um pouco. E lá as 3 cartas também vão ter sua introdução própria, tá? Cada qual a sua. Nós pulamos aqui, vamos aqui para a literatura paulina. Então, terminou aqui os Atos dos Apóstolos. Nós temos uma introdução geral à literatura paulina, né? Pequena também, mas muito boa, tá, gente? Isso aqui. E depois começa a introdução à primeira epístola de São Paulo aos Romanos. A primeira, sim, a primeira que eles, aqui na ordem do cânon, né? A primeira que ele escreveu, provavelmente, foi a primeira e a segunda Tessalonicenses, depois Gálatas, né? Que é uma das mais antigas aí. Como é costume dessa versão apresentar uma introdução, então, comum para os livros com literatura semelhante, aqui também a literatura paulina traz, né, essa introdução geral às cartas de Paulo, tá? Quais são as cartas de Paulo? Começa aqui com Romanos, depois 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filemon, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, tá? Cada epístola tem a sua introdução própria, até as duplicadas. Então, mesmo as duplicadas de Coríntios, Tessalonicenses e Timóteo, cada uma vai ter sua introdução. Hebreus é uma carta à parte e também tem a sua introdução, tá bom? Hebreus não é considerada paulina, né? Hebreus tem também aqui, Hebreus, a sua introdução. Muito boa, aliás. Tá bom? Terminado Hebreus aqui, nós chegamos... Olha, perdão. Isso, terminado Hebreus, nós chegamos às cartas apostólicas, ou também chamadas antigamente apostólicas, hoje em dia chamadas de cartas católicas, universais, né? Gerais a toda a igreja, né? Quais são? Tiago, então, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, que fazem parte da literatura joanina, como eu disse, junto com o Evangelho de João, e a de Judas Tadeu, né? Todas têm uma introdução específica, tá? Aí, terminada a carta aqui de Judas, né? Nós chegamos ao último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Então, essa versão não traz um comentário às passagens ou livros apocalípticos, né? Então, não tem uma introdução geral à literatura apocalíptica, né? Mas a gente vem direto aqui na introdução ao próprio Apocalipse, né? Tem algumas Bíblias que trazem uma introdução à literatura apocalíptica, que às vezes coloca lá em Isaías 24, né, no bloco apocalíptico de Isaías, ou em Daniel, ou em Zacarias, mas essa não traz, tá? Embora Daniel, Zacarias e Apocalipse tragam suas introduções próprias, tá? Apocalipse é comentado normalmente, nada de novidade, somente temas, a árvore da vida, Balaão, doutrina de Balaão, o que é, né? As vestes brancas, o que significa no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a chave, na tradição judaica, no cristianismo, a porta, o que quer dizer a porta, tá? Depois, terminado Apocalipse aqui, nós chegamos aos apêndices, tá? No final aqui. Então, vamos aqui no final. Que nós traz aqui um quadro cronológico comparativo da Bíblia e das civilizações antigas, né? O que estava acontecendo na Bíblia e o que estava acontecendo na
na história civil, né, profana. É um resumo, né? Aqui mesmo vai falar que nenhum quadro cronológico é exato, né? Se alguém pretende dar exatidão de datas, está mentindo, né? São datas aproximadas, tá bom? Não está dizendo que são erros ou está tudo errado, não. Está querendo dizer, reconhecendo, sendo humilde, reconhecendo que existe aí uma probabilidade, né? Uma aproximação de data, e não uma exatidão, exceto algumas datas que têm registro histórico escrito, né? Mesmo assim, a datação depois de Cristo, né? Do calendário greco-romano, né? Do calendário gregoriano, tiveram alguns erros aí, algumas diferenças de datas, tá? Terminado o quadro cronológico, nós temos aqui os mapas, né? Que são bons mapas, tá, gente? Boa visualização, né? Até alguns locais também são aproximados, mas no mapa a maioria é ok, tá? É certinho. O mundo do Novo Testamento é muito interessante, esse mapa é muito bom, abrangente. Depois nós temos a Terra Santa no tempo de Jesus, o índice das notas. Então aqui você vai ver onde está a nota, por exemplo, sobre Abá, ó Pai. Os temas, as notas temáticas são essas daqui, em ordem alfabética, e você vai encontrar pela passagem, não pela página, tá? O índice das notas. Terminado o índice das notas, tem aqui a página, né, de cada livro bíblico, o índice geral, as introduções, as páginas dos livros, as páginas dos apêndices, e aí terminou essa Bíblia, uma ótima Bíblia, tá bom? Minha opinião, né, exceto pela tradução, que é pastoral, eu já falei das razões, trata-se de uma ótima Bíblia. Deixa eu voltar aqui e falar da pastoral, gente. O padre Johann Konis, já falecido, de feliz memória, né? Ele fala da questão de que a tradução da pastoral já, e mesmo da nova pastoral, ela é uma tradução boa, porém ela não é uma tradução literal, tá? E tem algumas opções de manuscritos também que não é seguido, né, pelas traduções clássicas aí da igreja. São questionáveis, né? Assim, às vezes a opção de manuscrito não está muito de acordo, tá? Mas é uma tradução boa, que pode ser lida e tal. Porém, a exegese dela, né, as introduções, as notas, já é de conhecida... são conhecidas como problemáticas, né? Ideológicas, etc. Tá, exceto então a tradução dela, que eu achei que a opção não foi muito feliz, da tradução do texto sagrado, ela é uma ótima Bíblia de estudo, tá? As notas, os comentários, são em sua grande maioria bem tradicionais e clássicas, tá? Embora a datação de alguns livros também sejam um pouco tardias, como acontece com a Bíblia das Paulinas, que eu espero fazer um review aqui também. Já fiz do Salmo, do Novo Testamento e do Pentateuco, das Paulinas, mas agora eu tenho a Bíblia toda das Paulinas, pretendo fazer o review também, tá? Essa Bíblia aqui, ela pode complementar outras versões de estudo, né? Eu penso que pelo que se propôs, ela cita pouco, né? Como eu já falei, os santos padres da igreja, como faz a Bíblia de Navarra. Eu acho que, como o projeto era ser mais, se basear mais na patrística, eu acho que faltou, né? Pelo que eu não li toda, lógico, né? Mas somente cita, às vezes, aqui, não faz citações, frases. Eu acho que faltou isso aí, na minha opinião, tá bom? Como faz a Bíblia de Navarra, por exemplo. Mas vale a pena, uma Bíblia de ótimos estudos temáticos, tá? Dá para ser usada aí com outras Bíblias, para preparar catequese, pregação, estudo, tá bom? Para partilhar aí com a comunidade. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.